Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. No em Alcântara e hoje é uma aula sobre probabilidades, é a primeira aula de probabilidades. Muito bem, vamos então dar aqui algumas definições sobre conjuntos e, como tal, vamos fazer um resumo, é mais um resumo daquilo que é importante, certo? Então, vamos começar então com conjuntos, ok? Vamos fazer umas revisões sobre conjuntos. Então vamos ver. Imaginem, se eu digo que o conjunto A está contido no B e o conjunto B está contido no A, portanto, as duas coisas em simultâneo, portanto, o A está contido no B e o B está contido no A, só há uma possibilidade, é o A ser igual ao B, ok? Portanto, isto equivale a dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Portanto, não se esqueçam desta situação. Eu tenho um conjunto e o conjunto A e o conjunto B são exatamente o mesmo. Então, eu posso dizer que o A está contido no B e que o B está contido no A, ok? É o chamado princípio da dupla inclusão. Portanto, chama-se princípio da dupla inclusão. Portanto, e temos a primeiro ponto importante da matéria. Vamos ao segundo ponto, que é a interseção de conjuntos. Lembrar, portanto, o A interseção com B, o que é, se vocês recordarem, portanto, isto é a interseção, enquanto o de cima era a igualdade. Portanto, igualdade de conjuntos, interseção de conjuntos, se vocês recordarem, eram os elementos comuns. Portanto, os elementos comuns eram exatamente os que estavam aqui no meio. Portanto, isto é o A intersetado com o B. Ok? Depois tínhamos a união de conjuntos, o A união com B. Portanto, união ou reunião, como quiserem. Portanto, e neste caso aqui, a união já era formado por tudo. É o que eu costumo dizer que é o 8. Isto é a união. Portanto, tudo isto é o A união com o B. Ponto seguinte, o conceito de complementar de um conjunto. Portanto, A barra é o complementar. Portanto, o complementar tem com o conjunto A duas propriedades. Ok? Quais são as propriedades que ele tem? É que o A interseção com a barra dá um conjunto vazio, quer dizer que não tem nada em comum, mas se eu unir o A com o A barra, vou ter o meu dito ômega ou o espaço de resultados, ou seja, é o espaço, são todas as possibilidades. É como se eu tivesse aqui o meu conjunto ômega, okay? Este representa o meu ômega, todas as possibilidades, e agora eu fazia aqui uma divisão e dizia que este era o A e este era o complementar do A. Ok? Portanto, são duas condições que obedecem. Portanto, não têm nada em comum, a interseção é vazia, mas a união dá todo o ômega. E depois, não esquecer que também o complementar do complementar é ele próprio. Ok? Muito bem. Mais coisas. Agora vamos ver a inclusão. Ok? Inclusão. Então, o A está contido no B. O que é que significa? Portanto, isto é equivalente a dizer que qualquer que seja o elemento X, se o X pertence ao conjunto A, obrigatoriamente o X, então, isto quer dizer então, o X pertence ao conjunto B. Eu costumo dizer que isto é como se fosse um sinal de menor. A boca fica para o grande. A boca fica para o grande. Ok? Então, quer dizer que o meu conjunto B é o conjunto maior. Este é o meu conjunto B e o meu conjunto A está aqui dentro. Ok? Então, se qualquer elemento que esteja no conjunto A, obrigatoriamente pertence ao conjunto B. Vamos fazer agora o contrário. O B está contido no A. Então, quer dizer que qualquer que seja o X
Se o x pertence ao b, então x pertence ao a. E vou pôr então, a boca fica para o grande, quer dizer que o a é que é o grande, ok? Portanto, e aqui seria o a o conjunto grande e o b o conjunto mais pequeno. Por isso, se o x pertence ao conjunto b, ele vai pertencer também obrigatoriamente ao conjunto a. Neste caso, se eu quisesse representar desta forma, eu diria como a igual a b, eu diria qualquer que seja o x, como o a está contínuo b e o b está, como o a está contínuo b e o b está continuado, eu digo qualquer que seja o x, x pertence a a, implica que x pertence a b. É verdade, mas o contrário também é. Se x pertence a b, implica que x pertence a a. Então ficamos com o sinal de equivalente, ok? E isto diz respeito à inclusão. Inclusão, por estar contido, é inclusão. Inclusão. Okay? É o tema da inclusão. Um conjunto contido no outro. Ok? Portanto, vou referir novamente o princípio da dupla inclusão. Portanto, vou pôr aqui, por ser, portanto, importante, e vou pôr se o a é igual a b, então equivale a dizer que o a está contido no b, certo? E o b está contido no a, ok? E cá está o princípio da dupla inclusão que nós tínhamos falado já há pouco. Princípio da dupla inclusão. E voltei novamente a repetir. Porquê? Porque ele normalmente deve ser referido após a noção de inclusão. Ok? Mas eu achei por bem começar pela igualdade por ser um conceito simples, mas coloquei aqui. Agora vamos dar o conceito de diferença de conjuntos. A menos b. Ou também se pode representar A excepto b. Ok? Que é igual a ter A interseção com B barra. Ou seja, o A interseção complementar. E aqui diz-se que é a diferença de conjuntos. Por vezes eu leio assim, para ser mais simples, A menos B. Estão a ver? A menos B. A menos B. Okay? Vamos ver o que é que representa o A menos o B. Portanto, se eu fizesse um desenho e este fosse o meu conjunto A, este fosse o conjunto B, o A menos o B seria este aqui, A menos B. Porquê? Porque eu pego no conjunto A e tiro tudo o que pertence ao B e fico só com este. Ou, cá está, é o A exceto B. E se pensarmos, vamos ver, portanto, que será a interseção com o B barra. Portanto, e o que é o B barra? O B barra é tudo o que não é A. O B barra é tudo o que não é B. Ok? Portanto, tudo o que não é B é a parte de fora, que é o conceito de acontecimento complementar. Para nós percebermos aqui um bocadinho melhor, vamos pôr aqui, tipo, eu tenho aqui um conjunto A, certo? Tinha aqui um espaço de resultados e o A barra é exatamente tudo o que está fora do A, ok? Este era o meu ômega, este era o meu A barra, é o acontecimento complementar, ao contrário, se quiserem. Ok? É isto. Portanto, se eu intersetar tudo o que está fora do B com o A, vai dar exatamente o que está aqui. Portanto, mas como há dificuldade muitas vezes em fazer a leitura do A interseção com o B barra, que é mais esquisito, nós costumamos, portanto, dizer que é o A menos B. Ao A tiro o bocado do B. É como se eu desse uma dentada no A e ficasse só com este bocado que aqui está. Ok? Mais coisas que nós temos. Propriedades da inclusão de conjuntos. Vamos lá ver então aqui as propriedades da inclusão de conjuntos. Ok? Se o A
está contido no B implica que o A interseção com o B é igual ao próprio A. Portanto, vamos pôr aqui o A pequenininho, porque a boca está para o grande, ok? E vamos pôr aqui então o nosso conjunto B, que é este conjunto que está aqui. O A intersetado com o B, o que eles têm em comum é só o A. Se o A está contido no B, como é o caso, o A união com B é o B, porque é o maior, ok? E depois, se o A está contido no B, e podemos ler assim, se o A é menor que o B, então o que vai acontecer é que o seu complementar está contido no complementar de A. Ok? Portanto, se o A é menor que o B, então o B barra, que é o complementar de B, é menor que o complementar de A. Portanto, é mais chato de perceber, mas compreendemos que o complementar de B era o bocado que estava fora, ok? Portanto, se eu traçar aqui assim, portanto, o conjunto ômega, não é? O complementar de B era só o bocado que estava fora, enquanto o complementar de A tinha muito mais, certo? E então, por isso é que o complementar... Portanto, o complementar de A era tudo o que estava fora do A, o complementar de B é tudo o que estava fora do B. Então, significa que o complementar de A apanha mais do que o complementar de B. E por isso é que B barra é menor que A barra, mas não se pode dizer menor. É aquilo que eu digo, a boca fica para o grande e o maior é o complementar de A. O complementar de B fica contido no complementar de A. E então, estes são as propriedades da inclusão de conjuntos. Da inclusão de conjuntos. Dando continuidade, vamos ver algumas propriedades, existência de elemento neutro, absorvente, etc, etc. Vamos pôr aqui várias em simultâneo. Portanto, se eu fizer a interseção do A com o ômega, o que é que o A tem em comum com o ômega? Tem o próprio A. Portanto, o ômega é elemento neutro. Ômega, elemento neutro da interseção. E desculpem lá eu pôr desta forma. Mas se eu fizer o A interseção com o vazio A e o vazio não têm nada em comum. Então, o vazio é o elemento absorvente. Porque o mal ele apareça intersetado com qualquer coisa, será sempre ele, o vazio absorvente da interseção. O A união com o ômega irá dar sempre o ômega. E aqui eu tenho o ômega como elemento absorvente da união. Elemento absorvente da união. Mal ele apareça, a união será sempre o ômega. E finalmente o A união com o vazio é o próprio A. Quer dizer que o vazio não está aqui a fazer nada, é neutro. Então, o vazio é o elemento neutro da união. Elemento neutro da união. Reparem que, para não haver confusão entre a interseção e a união, eu por vezes escrevo assim. Como é que eu escrevo interseção? Reparem que interseção eu escrevo assim, com N. Interseção. Ok? E como é que eu escrevo a união? União, eu escrevo união ou reunião. União. E facilita fixar. Ok? União, interseção. Vamos dar continuidade. E vamos então ao próximo ponto. E o próximo ponto será, pois, a propriedade de idempotência. Portanto, eu sei que A interseção com A é igual ao A. Eu sei que o A união com o A é o próprio A. Isto designa-se propriedade da idempotência. Idempotência.
Agora temos a nossa propriedade comutativa A interseção com o B é igual ao B interseção com o A. O A união com o B é igual ao B união com o A. Portanto, isto é a propriedade comutativa da interseção e da união dos conjuntos. Agora vamos à propriedade distributiva e temos a propriedade distributiva da interseção em relação à união. Ok? E como é que eu faço isto? A interseção é que vai ser, vou pôr aqui a lápis, a interseção é que vai ser aplicada duas vezes aqui e aqui, ok? Então, eu vou ter que fazer a interseção duas vezes, vou ter que fazer o A interseção com o B e também vou ter que fazer o A interseção com o C, porque isto aqui é propriedade distributiva. Imaginem, é como se aqui tivesse o vezes e aqui tivesse o mais. Eu tenho que fazer o A vezes o B e o A vezes o C. Atenção que não há qualquer relação entre a interseção e o vezes e a união e o mais. É só para ajudar a fixar. O operador que se põe no meio é, pois, a união. Se eu quiser fazer agora ao contrário, que é a propriedade distributiva da união relativamente à interseção, é a mesma coisa. A operação que eu tenho que aplicar duas vezes é a união. Eu tenho que fazer o A união com o B e tenho que fazer o A união com o C. E escrevo em primeiro lugar para não me enganar. A união com o B e o A união com o C. Qual é o operador no meio? É o operador interseção. É como se eu tivesse aqui o vezes e aqui o mais. Reparem, vou pôr aqui o vezes e vou pôr aqui o mais. Então fica aqui com vezes, aqui com vezes, aqui com mais. Aqui com vezes, aqui com vezes, aqui com mais. Estão a ver? Façam agora, portanto, por analogia. E então, estas propriedades, portanto, são, pois, é a propriedade distributiva, ok? Distributiva. Da interseção em relação à união e da união em relação à interseção. Agora vêm as chamadas leis de Morgan, ok? E não vou estar com muitos pormenores, porque isto interessa é ir ao básico, aquilo que eu tenho que saber logo. E o que é que eu sei? Eu sei que o A interseção com o B, tudo barra é o complementar do A interseção com B, vai ser igual ao A barra união com o B barra. Ou seja, o que me estão a comunicar, portanto, é o seguinte: se eu tiver, reparem que o A intersetado com o B é só este bocadinho que está aqui dentro, ok? Este bocadinho está aqui, e o A interseção com o B barra é tudo o que está fora, ok? Será tudo o que está fora, é tudo o que está a vermelho, ok? Tudo o que está a vermelho é que é o A interseção com o B barra, que é a mesma coisa que unir o que não é A, imaginem que eu tenho aqui o meu A, e este é o meu B, tudo o que não é A, se eu unir com tudo o que não é B, a única coisa que não entra é este bocado, porque este bocado pertence ao A e ao B, ok? Portanto, é tudo o que não é A, reparem, tudo o que não é A está fora, este não entra. Tudo o que não é B, este também não entra, porque é a parte de fora. Portanto, este é o único que não entra. Ok? E o A união com o B barra, basta a gente tirar as barras, tirar a barra do meio e mudar o sinal. A barra interseção com o B barra. Então, o que é este? Aqui em baixo. Portanto, eu quero o A união com o B, não era mais do que isto tudo, o que está aqui é o 8, ok? Então, o A união com B, seu complementar, é o vermelho, é tudo o que está fora, ok? Tudo o que está fora, tudo o que está fora. E tudo o que está fora é a interseção do A barra com o B barra. Com mais calma poderiam ver isso, está aqui. O que eu quero que vocês saibam é rapidamente as leis de Morgan, remetendo para outra explicação, se for necessário, a demonstração disto, que é chato, mas pode-se ver mais ou menos. O A barra
O A barra é tudo o que não é A. Tudo o que não é A. Portanto, eu tinha aqui o A e tinha aqui o B. Tudo o que não é A é a parte toda de fora. E eu vou intersetar com toda a parte de fora do B. Portanto, e a interseção é todo o A de fora com todo o B de fora. E iríamos ver, eu vou fazer só uma vez para vocês verem. Vou fazer aqui 2 bonecos. Mas pronto, isto não tem grande importância, só tem na percepção inicial, porque depois nós temos é que passar rapidamente nas leis de Morgan. Estão a ver? Aqui. Não se preocupem muito com isto. Portanto, A barra. Portanto, o A barra era tudo o que estava fora, ok, do A, ok? Tudo o que está fora do A. É isto, está aqui assim. Eu vou deixar aqui a azul. Estão a ver aqui a azul. Esta parte que não entra, ok? Esta parte não entra. Portanto, não faz parte. E não se esqueçam como é a interseção. Quer dizer que esta parte não faz parte. Agora vou ao outro lado e vou fazer, portanto, o B barra. E o B barra, portanto, é isto tudo, que está aqui assim. E eu vou pôr também a azul o que não entra. E o que não entra... E o que não entra é exatamente esta parte aqui, porque é o meu B. Portanto, o B barra é de fora. Então, o que é que eles têm em comum? Ora, este não faz parte, este não faz parte, portanto, esta parte aqui não é comum. O 8 não é comum. Portanto, o que é comum é só o que está fora. Porque, por exemplo, este não pertence a este conjunto, mas pertence a este. Ok? Este que está aqui assim pertence aos dois, mas não pode pertencer, porque tem que ser o comum de fora, do que é de fora. Reparem, este que está aqui não é comum aos dois. Não é comum aos dois. Porquê? Porque este bocado que está aqui não pertence a este, mas pertence a este que está aqui. Portanto, se eu quero só o comum é só o que está fora. Está bem? Não se preocupem muito com isto que está aqui. Preocupem-se mais é com o saber que sempre que tem A união com B com a barra completa, podem transformar em A barra interseção com B barra. Sempre que tem A interseção com B com a barra toda, A barra união com B barra. São as leis de Morgan, descontraiam. Não é preciso esta história que está aqui assim, está bem? Mais coisas que a gente vai ver. Vou apresentar agora aqui uma forma de representar a união. Okay? E para o fazer, vou então agora levar um bocadinho mais a sério a representação dos conjuntos. Tenho aqui o A, tenho aqui o B e agora eu vou representar isto tudo. Eu não gosto de escrever que este é o conjunto A, porque não é. Porque aqui é o A interseção com o B. Aqui é o A interseção com B. Eu já ponho as barras. A interseção, é só para vocês verem como é que eu faço isto. A interseção com B. Agora eu vou começar a pôr barras naquilo que não é B, porque eu sei que o acontecimento B é o deste lado, então este não tem nada de B e este não tem nada de B. Ok? E agora vou ao A. O A, este é o A, este é o A, mas este não tem nada de A e este também não tem nada de A. Então esperem lá, eu já fiz a montagem daquilo que me interessa, porque eu já sei o que é que representa cada um destes espaços que aqui está. Então como é que eu posso obter o A união com B? O A união com B não é mais do que o 8. Ok? É isto tudo. Então A união com B não é mais do que este, união com este, união com este. Portanto, A união com B não é mais do que o A interseção com o B barra, ou seja, é o A sem o B, união com o A interseção com o B, que é o que os dois têm em comum, união então com o B sem o A, ok? Que isto é comutativo. B interseção com a barra, que eu gosto sempre de ter do lado direito a barra, que é para eu poder ler A menos B, B menos A, ok? E já temos aqui, penso eu, a grande maioria, portanto, das propriedades, e vamos agora fazer uma pausa, ok? Porque em relação a isto não tenho assim muito mais a pronunciar-me agora só em termos de exercícios, ok? Muito obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos, desejo-vos um bom estudo, vemo-nos numa aula ou num próximo vídeo. Muito obrigado.